Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Todo ano, no dia 5 de dezembro, uma pessoa na minha cidade natal é brutalmente assassinada. A polícia não faz ideia do que fazer. Eles coletam digitais, colhem depoimentos, revistam porões, conferem câmeras e recebem a mesma resposta: um vazio. A cada vítima, uma história poética é deixada para trás, num papel dobrado em 4 partes, preso com barbante, às vezes só apoiado no peito do morto. As histórias sempre aparecem do mesmo jeito: letras pretas firmes, sem borrões, sem pressa na escrita. O papel muda, a tinta muda, até o conteúdo do texto, mas todas as cartas parecem a mesma. Quem escreve parece conhecer a cidade por dentro. As gírias certas, nomes certos. Abaixo estão as histórias dos últimos 3 anos, copiadas como foram encontradas. A polícia recolheu os originais e não liberou fotos. Só ficaram as cópias, que circularam entre policiais, funerárias, padres e alguns vizinhos com costas quentes que juram que não tinham motivo para ler aquilo e leram mesmo assim. Francisco adorava sorrir, pois estava sempre alegre. Ele cumprimentava todo mundo na rua, carregava a sacola de um idoso, consertava o portão de um vizinho, fazia piada na fila do pão. O tipo de pessoa que o bairro aprende a chamar pelo nome, o tipo de pessoa que recebe um tapinha no ombro sem pedir. Ele dizia que o mundo era simples, que bastava ter fé e acordar cedo. Ele era o primeiro a aparecer em um mutirão, o último a sair das reuniões. A casa dele tinha cortina sempre alinhada e uma mesa sempre posta para visita. Mas Francisco tinha um segredo, um que só ele conhecia. Um quarto trancado que ninguém via por dentro. Um hábito que ele defendia com uma tranquilidade que não combinava com a gravidade do que fazia. Esse homem adorava estrangular crianças. Ele as deixava roxas e imóveis, e depois tomava banho, jantava, voltava a sorrir e dormia com a mesma paz de quem não deve nada. Quando sumia uma criança, a cidade se mexia. Carros andando devagar, lanternas apontadas para o mato, um grupo de oração em frente ao posto, um pai correndo de um lado para o outro e uma mãe sem voz. E no dia seguinte, Francisco chegava com um chocolate quente e uma frase pronta, dizendo que ia dar tudo certo, dizendo que não podia perder a esperança. Os moradores da cidade nunca as encontraram, pois ele era muito esperto. Francisco pegava os cadáveres delas e as esquartejava por completo. Ele não deixava roupa, não deixava ossos, não deixava nada que alguém pudesse reconhecer. A cidade, por semanas, só tinha rumor e culpa. Não pode ser o jovem Francisco, todo mundo dizia. Ele é um homem de Deus. A gente sempre vê ele rezar. E essa frase virava um escudo. Alguns repetiam por crença, outros por medo de admitir que o monstro poderia estar ali, conversando, pedindo açúcar emprestado. Naquele 23 de dezembro, Francisco apagou as luzes cedo. Ele ajeitou o casaco na cadeira, trancou a porta e passou a chave 2 vezes. No quarto, ele deitou e ficou olhando para o teto, esperando o sono chegar. Era um homem que não tinha susto fácil e ainda assim, naquela noite, algo mudou. Um som veio debaixo da cama, um arranhado curto, insistente, e depois uma corrente raspando a madeira. Francisco sentou na cama. O lampião a óleo estava na mesa. Ele acendeu e segurou com cuidado, com a mão tremendo, só o suficiente para denunciar que o corpo
sabia o que a mente tentava negar. Ele desceu da cama e se abaixou. O lampião iluminou o chão e, sob a cama, havia uma sombra que não era só falta de luz. Ali estava Krampus. Chifres curtos, olhos atentos, os dentes à mostra, uma corrente enferrujada enrolada no braço. "Vá embora, sua besta! A noite é escura e longa", Francisco disse, tentando dar ordem para algo que não se importava. "Você não tem o que fazer aqui. Eu não fiz nada de errado." Krampus respondeu com um sorriso. O metal da corrente tocou o assoalho, e o som pareceu ocupar a casa toda. Ele saiu debaixo da cama e se ergueu, sem pressa. Francisco tentou recuar, mas a corrente já estava no ar. Ela encontrou o pescoço dele e o puxão foi seco. O corpo de Francisco bateu na cama, depois no chão. Ele tentou enfiar os dedos entre os elos e a pele, tentando respirar, tentando falar, tentando chamar alguém que não viria. Os elos apertaram, marcando a pele e tirando o ar. Francisco gritou até a garganta falhar. Ele implorou, pediu perdão, pediu por barganha. Ofereceu dinheiro, ofereceu oração, ofereceu qualquer coisa que ele tinha negado às famílias das crianças. Krampus não respondeu. Só puxou mais. O som que saiu de Francisco foi ficando menor e o sorriso que ele treinava para a rua não serviu para nada dentro de casa. Quando a vida dele parou, o corpo ficou pendurado. Krampus o ergueu e prendeu no alto como um aviso. Ele ficou ali, preso pelos elos, os pés balançando a poucos centímetros do chão. Na manhã seguinte, a cidade chorou. Chorou pelo homem que ajudava, chorou pelo rosto conhecido, chorou pela ideia de que o mundo ainda tinha alguma regra. Só as crianças não choraram. Não as que estavam vivas, que não entendiam direito, mas nem as que tinham sumido, que não estavam mais presas ao que Francisco fez. Sob o corpo pendurado, um vento passou pela casa e parecia que havia gente ali. Gente que ninguém via. Greta se amava mais do que aguentava. Ela nunca tinha o bastante e nunca compartilhava. Ela colecionava elogios e objetos do mesmo jeito, empurrando tudo para dentro sem espaço para respirar. O desejo já não existia, era só necessidade. A inveja dela se alimentava de coisas pequenas, de roupas novas, de viagens alheias, do anel no dedo de outra pessoa. Greta tinha o talento de transformar qualquer conversa em comparação. Ela ouvia uma história boa e saía com o gosto amargo de não ser protagonista. Ela via alguém ganhar um presente e sentia que tinha sido roubada. Ela podia passar por uma vitrine e sair xingando a própria vida sem perceber o absurdo. Greta precisava de mais, mas dinheiro não sobrava. Ela tinha dívidas com as lojas, com o banco, com gente do bairro. Ainda assim, ela comprava e depois mentia sobre o preço. Quando a mentira não bastava, ela começou a pegar o que não era dela. Ela roubou da família. Primeiro, uma nota esquecida na gaveta. Depois, um colar guardado numa caixa. Depois, um envelope com recibos e dinheiro de contas. Isso deu a ela a adrenalina. E a adrenalina virou hábito. Não é o bastante, ela dizia para si mesma. Eu preciso ter tudo. Não existe outro jeito. E repetia isso até soar normal. Os avós dela tinham fama de guardar coisas antigas, coisas de herança, coisa de casamento, coisa de tempo em que dinheiro valia mais porque se gastava menos. Greta conhecia a casa desde criança, conhecia o rangido de cada degrau, sabia onde a luz do corredor falhava. Naquela noite de 23 de dezembro, ela entrou pela porta dos fundos. Ela tirou o sapato na entrada e avançou descalça, desviando das tábuas que faziam barulho. As mãos dela estavam suadas e ela sentia o rosto quente, aquele calor de quem vai fazer o que não devia e já se acha esperta por isso. Os avós dormiam. No quarto, um rádio desligado, uma manta dobrada
A rotina de quem vive sem medo. Greta passou pela sala, foi até o armário antigo, abriu gavetas, puxou um fundo falso, encontrou as joias e pedras preciosas de todas as cores e ainda assim não encontrou o que ela imaginava. Nada ali parecia suficiente. Ela foi até a parte de trás da casa, onde o avô guardava ferramentas e caixas, um lugar que sempre tinha cheiro de madeira e ferrugem. Ela puxou uma caixa pesada, abriu e viu documentos, cartas, uma fotografia velha, uma medalha de guerra, mais memória do que riqueza. Quando ela levantou o rosto, viu Krampus. Ele estava parado, com algo na cabeça, um gorro amassado que lembrava um desenho ruim de Natal. Ele não precisava se esconder. Ele esperava. Greta gritou, e o grito saiu feio, alto, sem controle. Ela tentou correr, mas as pernas não acharam o caminho. O olhar dela prendeu nas garras dele, no metal pendurado, na boca que mostrava dentes. Ela sabia que não haveria misericórdia daquela coisa. Não haveria presente, não haveria desculpa. Não haveria alguém adulto para fingir que tudo tinha explicação, como o Papai Noel. Você terá as riquezas, disse Krampus, com um sorriso que não parecia sorriso de gente. Você terá tudo. Ele se aproximou e segurou o braço dela. A mão dele era forte demais. Ele puxou Greta para o meio da sala e colocou no colo dela um saco pesado, cheio de coisas brilhantes, moedas, joias, pedaços de metal dourado, pulseiras, relógios, tudo o que ela sonhava, só que do jeito errado. Greta tentou agarrar, tentou proteger, tentando levar embora. E então veio a dor e o pagamento. Krampus arrancou a pele dela, devagar, sem pressa, e foi entregando mais e mais da riqueza enquanto ela perdia o que tinha. O ouro caiu no chão e se misturou com o sangue enquanto ela se afogava. No fim, ficou um corpo no meio da casa e um saco de joias que ninguém teve coragem de tocar. A família encontrou tudo pela manhã e, entre as coisas, um papel dobrado com a mesma letra, falando sobre uma fome que nunca se satisfaz. Heitor era médico, pelo menos era o que ele dizia. A sala dele parecia clínica por fora. Uma placa limpa, jaleco pendurado no cabide, o diploma em moldura. Por dentro, o lugar tinha instrumentos demais e conversa de menos. Todo paciente, sem exceção, tinha que pagar. Pagava na entrada, pagava depois, pagava mais um pouco porque a situação ficou complicada. Heitor olhava para a dor das pessoas com um interesse que não era cuidado. Ele cortava, puxava, queimava. Ele chamava isso de tratamento e falava com a voz tranquila, usando palavras difíceis para esconder o que estava fazendo. Quem reclamava, ele dizia que era sensível demais. Quem chorava, ele dizia que era fraco. Quem perguntava, ele dizia que estava desconfiando de um profissional. A cidade engolia porque tinha medo de doenças, medo de morrer, medo de não ter ninguém, medo de ser aquele que não respeita a autoridade. Esse cirurgião era um açougueiro, com gosto por porco e sofrimento. Ele tinha uma obsessão por gordura, por textura, qualquer coisa que pudesse rasgar. Quando saía sangue, ele não desviava o olhar. Quando alguém desmaiava, ele aproveitava o silêncio. Com a carne sangrando deles, ele harmonizava um vinho tinto. Ele fazia isso depois, em casa, sentado com a taça, lembrando de cada corte, cada grito, lembrando do controle. A fome tomou conta dele, corpo, mente, alma. E ainda assim, esse mal nunca cobrou seu preço, porque a cidade preferia chamar isso de um profissional das antigas. Na noite de 23 de dezembro, Heitor estava sozinho, sentado na cadeira de atendimento. Ele tinha passado o dia inteiro explorando gente, o bolso cheio, o ego cheio, o rosto sem qualquer peso. Ele fechou a clínica, conferiu a porta, voltou para a sala e ficou olhando o relógio, mais preocupado com o dinheiro do dia seguinte do que com o que tinha feito. O corpo dele estava
pesado, o peito subindo e descendo com esforço. Ele pegou no sono ali mesmo, na cadeira, e começou a roncar. Um barulho veio da porta, madeira se partindo, a corrente raspando no piso. Krampus entrou arrebentando, sem cerimônia. Ele não pediu licença, não perguntou o nome de ninguém. Heitor acordou sem entender. Tentou levantar e não conseguiu. O medo travou o corpo. Ele urinou ali mesmo e o cheiro tomou a sala. Krampus lambeu os lábios e soltou um grunhido de prazer. Ele olhou para os instrumentos, para os panos manchados, para o balde no canto. Ele entendeu tudo num segundo. Primeiro, ele arrancou os olhos de Heitor, e Heitor não conseguiu ver. Os dedos de Krampus entraram onde não deveriam entrar. Heitor gritou, e o grito virou um som sem direção, porque agora ele não tinha mais para onde olhar. Depois, Krampus fatiou a língua dele. A língua caiu no piso e o último pedido de Heitor virou um mero ruído. Ele tentou pedir socorro, tentou negociar, tentou prometer que ia mudar, mas nada saiu. Krampus não parou ali. Ele abriu o peito de Heitor com a facilidade de quem conhece os cortes. Ele puxou a carne, separou o tecido, examinou a gordura e deu risada. Ele colocou pedaços do corpo de Heitor sobre a maca, alinhando como o Heitor alinhava seus instrumentos. Quando terminou, deixou Heitor no chão e deixou outra vez um papel dobrado com letra firme. A história não falava de cura, falava de fome e de gente que se esconde atrás de jaleco. Essa nota foi encontrada com os 3 textos. O Natal sempre vem de alegria. A cidade gosta de pendurar luz e fingir que nada de ruim acontece. O assassino, ou o que quer que seja isso, sabe disso e parece usar a data para mirar no que fica escondido o ano inteiro. A polícia está buscando qualquer informação que possa ajudar a levar o responsável à justiça. Até amanhã de hoje, mais 3 corpos foram encontrados numa vila vizinha. Eles também tinham as suas histórias expostas. O padrão se manteve. Ninguém sabe se o próximo texto já está escrito ou se o próximo nome está sendo escolhido agora. Só dá para saber que, todo ano, no dia 23 de dezembro, alguém vai ser encontrado. E o papel vai estar lá, dobrado, esperando outra mão tremer ao abrir.